para nós uma alegria, né, que nós estejamos reunidos mais uma vez com essa oportunidade de celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Claro que o Padre vai dirigir umas palavras a vocês que estão fazendo a primeira comunhão hoje. Mas antes, vamos aproveitar para que juntos nós recordemos algumas coisas sobre a nossa catequese. Eu queria comentar então sobre a realeza de Jesus. De onde é que vem essa doutrina? Depois, de que modo nós participamos desse reinado de Jesus? Nós, os batizados, nós, os que lhe pertencemos. E que significado tem essa festa de hoje para nós, então? Digo, na nossa vida. Então, cada um de nós todos, né, essa assembleia inteira reunida, vamos recapitular alguns pontos então da nossa catequese, antes de que o Padre dirija algumas palavras a vocês que estão fazendo a primeira comunhão hoje. Jesus é Rei. Essa é uma doutrina presente na revelação, nas Escrituras, né, nos Evangelhos, no conjunto do Novo Testamento, presente na tradição da Igreja, né, no testemunho oral dos apóstolos, e também presente na nossa liturgia, né, nós rezamos assim. Quando nós pensamos, né, que as fórmulas que nós chamamos assim doxológicas, com as quais nós concluímos as orações dentro da missa, por exemplo, sempre vão assim, né? Nós fazemos o pedido e terminamos: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina pelo século, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A cada vez que nós terminamos dando esta glória, né, essa doxologia, portanto, a cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, nós estamos afirmando que Jesus vive e reina. Dentro de cada missa, né, numa oração que se segue ao Pai Nosso, o Padre, que é uma oração chamada embolismo, né, o Padre conclui essa oração dizendo, né, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. E a Assembleia responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A cada missa, portanto, nós afirmamos esta doutrina que nós estamos celebrando hoje de maneira mais enfatizada, não? A realeza de nosso Senhor. Essa também é uma verdade explicitada, né, nas Sagradas Escrituras. Quando nós pensamos, por exemplo, só olhando para o Novo Testamento, que Jesus foi anunciado assim à Virgem Maria pelo anjo Gabriel. Esse menino será grande, será chamado Filho de Deus. Ele herdará o trono de seu pai, Davi. Dizer, o anjo Gabriel vincula aquele nascimento do santo, do Filho de Deus, às promessas de um Messias, às promessas de um herdeiro da casa de Davi, da dinastia de Davi, como contidas desde o Antigo Testamento. Será grande, será chamado Filho de Deus e herdará o trono de seu pai, Davi. Jesus, portanto, é anunciado à Virgem Maria como um rei, um herdeiro de Davi. Quando nós pensamos que os pastores escutam esse mesmo anúncio na noite de Natal, né, dos anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, por ele amados. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Nasceu hoje para vós, na cidade de Belém, quer dizer, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo, o ungido. Como assim? Não escutamos falar sobre reinado, Padre. A primeira leitura, a do segundo livro de Samuel, que nós ouvimos, nos contava justamente sobre a unção de Davi como rei. Sabem que no hebraico, esse adjetivo, né, ungido, nós o sinalizamos com uma palavra, que é a palavra Mashiach, que nós dizemos em português Messias, e que no grego é traduzida por Christos. Davi, na primeira leitura, é ungido, né, portanto, como rei de Israel, assim como os reis de fato eram ungidos, designados, fortalecidos para o exercício daquela missão, porque apacentariam
governariam o povo de Israel em nome daquele que é o pastor supremo e o verdadeiro rei de Israel, em nome de Deus e em lugar de Deus. Davi é ungido na primeira leitura. E, portanto, depois da dinastia e das promessas messiânicas, portanto, das promessas feitas à casa de Davi, nós esperávamos, né? Israel esperava, portanto, um Messias, um rei, portanto, da dinastia de Davi, um rei que fosse ungido, um rei Messias. Nós escutávamos Davi sendo ungido. São os anjos na noite de Natal dizendo aos pastores que nasceu o Salvador, que é Cristos, o ungido, o Senhor, é o Messias, portanto. É o esperado de Israel. Esse segundo nome, né? Jesus Cristo, isso não é o sobrenome de Jesus. É um título que fala sobre o cumprimento nele da expectativa de Israel. O cumprimento nele da realeza prometida por Deus à casa de Davi, de uma herança à casa de Davi, de um herdeiro que viria reinar para sempre. Nós rezamos assim no credo niceno-constantinopolitano, dizendo: cujo reino não terá fim. Virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Jesus é anunciado assim à cidade de Jerusalém e a Herodes, um rei que não pertencia à dinastia de Davi, mas que conhecia muito bem as profecias, pelos magos vindos do Oriente. Nós, dentro do ciclo litúrgico do Natal, nós vamos celebrar novamente essa história, este acontecimento. E então, a cidade de Davi, portanto, a cidade real, Jerusalém, se agita junto com toda a corte de Herodes, e Herodes busca matar o menino, porque os magos vindos do Oriente dizem que viram a estrela de um rei nascido. E, portanto, se dirigiram à cidade real, à cidade de Davi. E não o tendo encontrado, né, nós conhecemos a história, Herodes diz que quando o encontrassem, voltassem a ele para dizer onde o tinham encontrado, para que também ele fosse adorá-lo, não prestar-lhe reverência. Jesus é rei, portanto, anunciado no seu nascimento. Jesus é rei, assim, proclamado pelo povo de Jerusalém na sua entrada messiânica, é o Domingo de Ramos. Hosana no mais alto dos céus, bendito o que vem em nome do Senhor. É um salmo que fala sobre a entronização do rei na sua cidade, quando ele vai ser coroado. É esse o salmo que os habitantes de Jerusalém proferem, que cantam enquanto depõem palmas no caminho enquanto Jesus passava. É o Domingo de Ramos, nós celebramos a cada ano, abrindo a Semana Santa. Jesus é rei no seu diálogo com Pilatos, é o tema da conversa. Pilatos pergunta: então tu és rei? E Jesus diz: sim, eu sou rei. Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas, os meus soldados lutariam, mas o meu reino não é deste mundo. E por conta dessas afirmações, porque Nosso Senhor não recusa esse título, antes o atribui a si, dando-lhe uma nova característica, uma nova compreensão: meu reino não é deste mundo, mas é fazendo troça dessa sua afirmação que os soldados romanos tecem para ele uma coroa de espinhos e a colocam sobre a sua cabeça. Colocam uma vara também na sua mão, a imitação então de um cetro real, e o cobrem com um manto vermelho, fazendo zombaria, não? Escárnio, do fato de Nosso Senhor ter dito que era rei. Assim também é o letreiro, não, que mandam afixar sobre a cabeça de Jesus na cruz, e que nós escutávamos no Evangelho: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Na versão de São Lucas, diz que o letreiro dizia: este é o rei dos judeus. Zombaria e escárnio com a afirmação que Nosso Senhor fez. No entanto, nós professamos, junto com este bom ladrão do Evangelho de hoje, este que o que via era uma carne maltratada, ferida como a sua, ao seu lado, e, no entanto, movido pelo Espírito Santo, viu quem era Jesus na sua verdade,
a mais ou para além do que os seus sentidos lhe informavam, ele proclama duas coisas sobre Jesus. Repreende aquele que zombava junto com os chefes dos sacerdotes, dizendo: tu nem sequer temes a Deus. Veja, ele estava escarnecendo de Jesus, mas o outro defende Jesus dizendo: tu não temes a Deus. Atentos, é um ato de fé que ele está fazendo. Tu nem sequer temes a Deus, que padeces a mesma condenação, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, nós fizemos o mal, nós somos pecadores, mas ele não fez mal. Ele é santo. Ele não tem pecado. E vira-se a Jesus e diz: Jesus, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É um grande ato de fé o que ele faz. Porque não é essa a informação que os seus olhos lhe dão, que os seus ouvidos lhe prestam. Não é esse o conjunto, não das verdades que estão vindo pelos seus sentidos. E, no entanto, é essa a proclamação de fé que, movido por Deus, ele faz sobre Jesus. É Deus, é santo, sem pecado, enquanto eles são pecadores, e pode dar em herança um reino eterno. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. É forte. Por isso nós o chamamos bom ladrão. Né? Certamente não porque tenha roubado, mas porque no último instante se aperfeiçoou, digamos assim, nos seus roubos e foi capaz de roubar do coração do Senhor a misericórdia, o perdão dos seus pecados e o reino eterno. Nós o chamamos assim. Nós, cada um de nós, queremos hoje, como batizados, como filhos de Deus, proclamar, portanto, essa verdade de que Jesus é Rei, é Deus, é Senhor, é santo, sem pecado, é o Cordeiro que tira os nossos pecados e que tem um reino eterno para nos dar, em herança. Nós queremos pedir e ouvir, junto desse bom ladrão hoje também, que nós entremos a alegria do convívio com Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Então, atentos. Jesus é Rei por quê? Essa é a proclamação do Novo Testamento, essa é a proclamação que nós fazemos a cada missa, quando rezamos essas orações que nós comentávamos, enfim. O ponto é, Jesus é Rei por quê? Porque pela sua obediência, pela sua humilhação, sendo Deus, se aniquilou, se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, e foi até o extremo da obediência e do amor para nos redimir, para nos comprar com o preço do seu sangue derramado, como diz São Paulo na segunda leitura, para que nós estivéssemos livres do domínio de Satanás e dos pecados e governados por ele, debaixo do senhorio da sua palavra, do senhorio da sua graça, que nos faz livres para crescer no amor, para crescer no bem e dar toda sorte de bons frutos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E São Paulo diz então, não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo das antigas paixões, não vos deixeis sujeitar de novo, portanto, à tirania, à escravidão de Satanás e dos pecados, porque vós fostes libertados, vós pertenceis a um Senhor, vós tendes um Rei. Jesus é Rei, então, porque nos salvou, porque nos redimiu e nos fez livres no seu amor, na sua graça, para pertencer a Ele, para que Ele seja o nosso Senhor. Agora, para cada um de nós que somos batizados, que implicação isto tem? Duas assim mais imediatas, não? Porque nós fomos todos configurados a Ele. Nós fomos inseridos nele. Batismo significa isso, Termos sido mergulhados no seu mistério, feitos participantes da sua vida, estando unidos a Ele. E, portanto, esta nossa união com Ele tem duas implicações neste aspecto de realeza. Cada um de nós batizados foi configurado a Jesus sacerdote, profeta e rei. Sacerdote para oferecer um culto, no caso de todos os fiéis, de todos os batizados, o culto da nossa obediência a Deus, ou seja, o culto da nossa vida bem vivida, vivida como louvor e glória a Deus, é uma vida de filhos,
portanto. Depois, profetas, ou seja, portadores da palavra, para anunciarmos as maravilhas, como dizia São Paulo na segunda leitura, daquele que nos chamou das trevas ao reino da sua luz admirável. Profetas, então, portadores da palavra de Deus, para anunciar as misericórdias de Deus, o que fez por nós e em nós, e dar bom testemunho dele no meio do mundo, convidando as outras pessoas à alegria da fé, servidores, portanto, da alegria da salvação dos outros, portadores desse anúncio, testemunhas do que Deus fez e faz em nós. E depois, reis. Isso significa o quê? Significa que nós nos deixemos governar por Ele. Fomos feitos reis junto de Jesus para que nós estejamos debaixo do seu governo, debaixo do seu senhorio. Quem é que já jogou War aí? Boa parte, né? Do que se trata esse jogo? De irmos conquistando territórios, não é isso? Fazendo alianças e conquistando territórios. Meus caros, quantos territórios dentro de nós, né, ainda precisam estar debaixo da palavra de Deus, debaixo do senhorio de Jesus, debaixo da graça de Deus? Quantas zonas dentro de nós que ainda não foram evangelizadas ou não foram suficientemente evangelizadas e que precisam, né, com a nossa colaboração, Deus quer, mas com a nossa colaboração, em que é preciso fazer estender o reinado de Deus. Então, quanto de território Deus quer ganhar dentro de nós, para ser de verdade Senhor, para exercer de verdade domínio, domínio de amor, senhorio para nossa felicidade, para nossa realização e salvação eterna. Então, o ponto é, como nós devíamos colaborar com a obra de Deus, no sentido de que nós sejamos governados por Ele? De que nos adiantaria que nós estivéssemos aqui nesse domingo de forma assim bastante privilegiada e enfatizada, dizendo que Jesus é Rei e Senhor do tempo e da história, Rei e Senhor de todas as criaturas, e Rei e Senhor também dos homens e dos nossos corações, se nós não estivéssemos debaixo do seu senhorio, debaixo do seu governo, se a nossa vida não fosse amoldada, portanto, ao seu critério, à sua lógica, ao seu estilo. De que nos valeria ter nos lábios, então, a proclamação do senhorio de Jesus e do reinado dele? Quando a nossa vida estivesse assim, se evadindo, né, desse senhorio, quando nós estivéssemos puxando para nós mesmos, não? Tirando da cabeça de Jesus a coroa do seu reinado e colocando sobre nós mesmos, para dizer, quem decide na minha vida sou eu, quem sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém sou eu. Não, o critério da minha vida sou eu. Atentos. Né? Então, um primeiro significado dessa festa para nós e em nós é exatamente que nós estejamos debaixo do senhorio de Jesus, debaixo do seu reinado. Nós fomos feitos reis pelo nosso batismo. E depois, o estilo de liderança, a lógica de poder de Jesus, não é exatamente o estilo de liderança e a lógica de poder desse mundo. Ele diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então, não se exerce a presença de Deus em nós, não vem assim de forma violenta, ostensiva, em prejuízo da nossa liberdade, nos colocando debaixo de um jugo severo e opressor. E, portanto, nós deveríamos pensar que Jesus é rei manso e humilde, assim como ele entra em Jerusalém, não montado num jumentinho, num cavalo poderoso. O reino de Deus vem assim também a nós, né? Ensinando-nos humildade, serviço, abaixamento. É uma outra lógica. Jesus é rei servindo, oferecendo-se, entregando-se. Ele foi à nossa frente, nos dando exemplo e nos apontando o caminho, nos dando força para vivê-lo junto consigo. Como é que nós viveremos esse aspecto, então, régio do nosso batismo também? Servindo.
entregando, oferecendo de nós mesmos. Atentos, talvez também das nossas coisas, mas não é isso que Deus quer. Em primeiro lugar, não. Talvez as nossas coisas, venham a contribuir com o progresso, o incremento da missão da igreja, tudo bem, tem seu lugar. Mas o ponto é, não as nossas coisas, a nós mesmos. E quanto nós precisamos ser mudados nesse sentido, hein? Quanta desculpa nós nos damos. Bom, de que a gente não tem tempo, de que a gente não tem propriamente aquela capacidade ou aquela qualidade, ou de que talvez seria melhor aguardar um certo momento assim mais oportuno, mais, enfim, para servir. E um santo dizia, eu li essa semana, eu passei na frente ali em Madrid, na frente de uma casa, e olhei para aquela placa e disse, eu sei exatamente que tipo de espiritualidade se cultiva aqui. Na porta da casa estava escrito, para servir, servir. Sem muitas prerrogativas, sem muitas justificativas, sem muitas explicações, é o seguinte, arregaçar a manga e colaborar, dar de nós mesmos, colocar a vida em jogo, oferecer com humildade, com verdade, com tempo, dando de nós mesmos, para servir, servir. Isso aqui é indispensável. Boa disposição, generosidade, amor. Sabem que, então, essa festa tem para nós esse significado. Nós estarmos debaixo do senhorio de Jesus, deixando-nos governar por Ele e principalmente expandindo o seu reino dentro de nós, que em tanta medida ainda precisamos ser alcançados pela sua palavra e pela sua lógica e depois aprender deste estilo de governança, digamos, sobre o modo como nós também devíamos viver no nosso dia a dia, servindo, e principalmente dentro da comunidade cristã, servindo, oferecendo, sem muitas justificativas, sem muitas prerrogativas, sem muitas, para servir, servir. Amor e compromisso. Sabem que nós rezamos todos os dias no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. O Salmo responsorial, nós dizíamos bem assim, cantávamos assim, quanta alegria e felicidade, nós vamos à casa do Senhor. Esse é um dos salmos do Halel, são salmos de subida à cidade de Jerusalém. Sabem que ao menos 2 vezes por ano os judeus precisavam peregrinar à cidade sagrada, a cidade de Davi, a cidade real, portanto, para, enfim, pelo menos pela Páscoa e na solenidade de Pentecostes no Antigo Testamento, não a festa das colheitas, era preciso peregrinar até ali. E quando iam chegando à colina de Jerusalém, ao Monte Sião, subindo, portanto, para a cidade real, cantavam esses salmos de ascensão, de subida, dentre eles o Salmo 121 que nós cantávamos hoje. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, ou seja, o trono de Deus. E também o trono de Davi. Não? E por que esse salmo é importante para nós? Porque nós já começamos a participar do reino de Deus, que não está propriamente ainda visto em toda a sua extensão e manifestado em toda a sua potência, assim como nosso Senhor não estava manifestado em potência na cruz, mas foi visto com os olhos da fé, e proclamado assim pelo bom ladrão, nós meditávamos. Esse seu reino já está presente nesse mundo e vai se expandindo, progredindo na sua igreja. Meus irmãos, nós todos dizemos querer ir ao trono de Deus, à casa de Deus, onde Deus reina para todos sempre, e onde é louvado já pelos seus santos e pelos seus anjos, não pelos bem-aventurados. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está. E o trono de Davi, na verdade, o trono do filho de Davi, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, como nós rezamos no credo. O ponto é, nós que estamos endereçados para essa Jerusalém celeste,
Nós que estamos ao longo dessa vida querendo subir até lá também, como nós rezávamos e cantávamos no Salmo, nós já começamos a participar dos bens messiânicos futuros, dos bens celestes, a palavra de Deus, a luz da fé, a sua graça nos sacramentos, a sua presença viva na Eucaristia, nós já começamos a desfrutar dos bens do seu reino aqui e agora na sua igreja. O seu reino vai presente nesse mundo, na sua igreja e se expandindo. E nós rezamos todos os dias no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Nós já estamos inseridos nele e queremos que venha definitivamente, que se cumpra no último dia, no dia da sua vinda, na sua parousia. Venha a nós o vosso reino. Esse é o grito como se conclui o livro do Apocalipse, é o grito com o qual se conclui a Sagrada Escritura e que está presente na nossa missa, em cada missa, depois da consagração. O Espírito e a esposa dizem: vem, Maranatá, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Venha a nós o vosso reino. Nós queremos que Deus, desde já, reine sobre nós e que, guardados por Ele, na sua palavra, nos seus sacramentos, debaixo do seu governo, ao longo dessa vida, nós participemos do seu reino eterno, que não terá fim, portanto. Meus queridos, depois dessa recapitulação de catequese, né? É desse bem, ou desses bens, e na verdade até daquele que é o sumo bem, é Jesus vivo e ressuscitado na sua Eucaristia, vivo e presente no sacramento do seu amor, é que vocês se aproximam hoje pela primeira vez. Para receber o reino de Deus dentro de si, não mais só em palavra, não mais só pela luz da fé, mas pela presença daquele que é verdadeiro Rei e Senhor de todo o tempo, de toda a história, de todas as criaturas e nosso também. Que a comunhão de vocês, feita hoje, essa primeira, seja início de uma trajetória unida a Jesus, debaixo do seu governo, debaixo do seu senhorio, que vá crescendo e dando frutos nesta vida, para reinarem com Ele no céu. Essa é a nossa expectativa de todos aqui em relação a vocês e em relação a nós mesmos também. Que nós estejamos guardados na amizade e na paz de Deus, né? Governados por Ele nessa vida, para reinar com Ele eternamente. Venha a nós o vosso reino. E isto vai ser verdade já, né? Dentro do coração de vocês e na carne de vocês, recebendo o corpo e o sangue do Senhor. O reino de Deus dentro de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.